Estamos aqui hoje para falar sobre os 73 anos da Malharia Princesa. Nós estamos com o Sr. Hélio e com a Nicole. Sr. Hélio, conta para nós um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória da Malharia Princesa. Como que ela iniciou lá em 1951? Sim, em 1951 eram tempos bem diferentes de hoje, onde o monopólio de fios e matéria-primas eram as grandes dificuldades de se superar, mas a facilidade de vender era muito grande e a empresa começou com uma indústria de confecção, né? E as estradas, imagina as estradas daquela época, para você ir daqui para o Rio Grande do Sul, sem 1 metro de asfalto, se chovesse ninguém voltava para casa. Então se usava até corrente nos pneus dos automóveis para poder voltar para um hotel, para um lugar que tivesse um apoio. Então isso foi o início, mas a venda era fácil de produtos se tivesse matéria-prima. Mas o tempo vai mudando, os desafios são diferentes e depois de muito tempo a dificuldade apareceu em termos de mercado e a empresa teve dificuldades grandes e teve que se reinventar. Como todo mundo, as pessoas têm que se reinventar. Então a empresa se reinventou, saiu da confecção e foi para prestação de serviço de tinturaria e depois, mais tarde, viu que havia uma oportunidade no mercado de venda de tecidos para lingerie, para roupa íntima, que era a confecção, era feita para confecção. E aí a história mudou e foi quando Nicole entrou e depois a Camila, as meninas aí estão hoje fazendo o papel de gestoras dessa empresa que cresceu muito nos últimos anos. Nicole, uma das coisas que a gente escuta muito dos nossos clientes, umas dúvidas que eles têm, é o porquê do nome Princesa. Realmente é uma dúvida que a gente escuta há muito tempo. Joinville tem uma história de amor. Então, as terras de Joinville foram dotes de casamento da princesa Dona Francisca Carolina, que foi filha de Dom Pedro I, com o príncipe Felipe, que é um príncipe francês. Tanto que nós temos uma cidade irmã na França que chama Joinville e que se escreve do mesmo jeito. Então eles casaram, receberam essas terras como dote de casamento. Então nós temos hoje em Joinville um museu, que é uma casa que foi construída para receber a princesa e o príncipe. Só que eles nunca vieram. Temos uma Rua das Palmeiras, que é hoje um ponto turístico. Então, e depois esse príncipe faliu, ele vendeu essas terras para uma empresa alemã, e essa empresa alemã loteou as terras de Joinville e vendeu. Por isso que tem muita colonização hoje alemã, italiana, suíça, porque ele vendeu esses terrenos para os europeus, né, dessa região, para virem morar em Joinville. Então é muito interessante. Na nossa cidade tem muita coisa com o nome de princesa. Por isso, Malharia Princesa. Legal. E, seu Hélio, a empresa começou com o seu pai? Sim, meu pai iniciou. Meu avô era o que tinha um pouco de capital, porque era um comerciante em São Francisco do Sul, que era um porto. Ele abastecia navios e comprava e vendia para os navios que paravam nesse porto. Então e mais um técnico, uma terceira pessoa técnica que entendia das máquinas de produzir tecido. E a gente produzia naquela época, Nicole, linha noite, né? Moda noite, moda esportiva. Sim, a gente começou com camisolas para senhoras, porque a avó da Camila era uma das pessoas que pintava à mão as camisolas longas. Depois a gente foi para a linha esportiva, a linha praia. Anáguas era um produto muito forte da Malharia Princesa. A minha avó ainda tem uma anágua pintada à mão. A minha avó é da época do pai do seu Hélio.
E acho que a gente vendia mais para a região sul do país, né? Naquela época, na confecção, né? Não se conseguia produzir tanto porque a venda era fácil. A dificuldade, como falei, a dificuldade era conseguir uma cota de fio na roda. Era a maior dificuldade daquela época. Só cresceu quem conseguia uma cota maior. E uma coisa interessante que você me contou um dia foi que nós tínhamos um departamento de embalagem. Hoje a gente compra caixa de papelão, tudo pronto. Na época era feito de madeira, não era? A embalagem era de madeira e as caixas de papelão dentro, elas eram fabricadas da empresa. Nós tínhamos uma produção de caixas? De caixas de papelão e a embalagem e muita coisa saía via ferroviária. Despachávamos via ferroviária. Como eu falei, a dificuldade de rodovias era muito grande, então para o Rio Grande do Sul e para o interior de Santa Catarina, muita coisa ia por ferrovia. Legal. E hoje a gente fala, uma coisa muito forte na Princesa é a questão da sustentabilidade, né? Toda a parte nossa ecológica, o pensar na parte de sustentabilidade. Nicole, fala um pouquinho para nós como que é esse processo todo dentro da Princesa. A gente se preocupa desde o começo. Foi uma ideia que o Suélio trouxe de uma outra empresa de dar bicicleta para os funcionários ao invés de vale transporte. Então a gente é um incentivo já ao esporte e também é mais barato para a empresa e para os funcionários. Não tem nenhum tipo de poluente. E não usa o ônibus, ou carro, ou moto. Então é uma coisa que a gente tem esse benefício até hoje. E as pessoas É bem visto isso. Bem visto para os funcionários e para as pessoas que... Então a gente gosta de falar porque são ideias boas que podem ser copiadas, né? E a gente incentiva a cultura, que Joinville também é conhecida pela cidade das bicicletas, né? Lembrando... Faz todo sentido. Tanto que Joinville é conhecido como cidade dos príncipes, das princesas, das flores e das bicicletas, e é Manchester catarinense, porque é a cidade mais industrializada do estado. Bem lembrado. Então a gente tem muita preocupação de tratamento de efluentes. A gente usa toda a parte de calor, a gente usa o gás, né, que é uma energia sustentável, é o gás natural. Então todas as máquinas são aquecidas pelo gás natural. A gente não usa queima de cavaco, né? Que muitas outras empresas trabalham com essa forma de energia, mas a gente, pensando na parte de sustentabilidade, trabalhamos com o gás. Todos os nossos maquinários também, né? A gente sempre vem investindo em maquinários que reutilizam o calor, e então a gente tenta, né, não emite fuligem para o meio ambiente. Então toda essa questão de maquinário. A gente também usa a questão do lixo também. A gente tem a separação do lixo muito antes de Joinville separar o lixo. Tem uma coisa que o Suélio trouxe lá para a empresa, questão, inclusive a gente recolhe pilhas e lâmpadas de funcionários para a gente levar isso para um lixo ou para um destino correto. Tem vários detalhes aí, além disso, né, que nós temos as máquinas que emitem gás, fuligem ou calor. Elas têm 3 tipos de tratamento do gás da chaminé. Ela passa por um trocador de calor que condensa uma parte depois passa por um sistema de lavação do gás, e um terceiro processo, que é o processo elétrico, que retira os óleos e os poluentes dessa emissão. E na parte de água também, o lodo, normalmente as empresas que fazem o tratamento da água têm um residual de lodo e mandam isso para um aterro sanitário. Nós vamos além, nós secamos esse lodo, e esse lodo se transforma em combustível que vai ser queimado no forno de produção de cimento, e a cinza residual ele integra o cimento dessa empresa em Curitiba.
no Paraná. Legal. E nós temos também a questão do resíduo zero, né, Nicole? De toda a parte têxtil, a gente também se preocupar com o resíduo que a gente deixa, que tem destino correto, né? Os retalhos, as auréolas, né? Pode falar melhor. A gente manda. A parte dos nossos resíduos têxteis, eles têm, cada um tem um destino correto hoje. Então, os maiores vão para confecções, menores, orelha para fabricação de tapete. Então, tem uma empresa que faz a compra dessas orelas e destina para pessoas de baixa renda ou sem renda nenhuma para fabricação de tapete, para que elas tenham uma renda vindo daquilo ali. Outra parte que não consegue reaproveitar mesmo, vai para a fabricação de para-choque de caminhão. Então, eles prensam e fabricam para-choque de caminhão com esse resíduo também. Então, a gente sempre se preocupa com essa questão do resíduo zero, porque a indústria têxtil, se ela quiser, ela pode ser uma indústria muito poluente. Isso, na cultura da princesa, pode parecer pequeno e é uma coisa muito do nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba não comentando muito sobre isso, mas é uma coisa muito do DNA da princesa, que é cuidar do meio ambiente, né? Então, para nós, todos os colaboradores que estão lá dentro, se torna uma coisa muito uma prática do dia a dia, porque a gente vive isso, não é uma coisa imposta lá dentro. Então, para todo mundo que está lá, é uma coisa muito natural essa parte. Se torna um hábito. Se torna um hábito, e se torna um hábito porque vem de cima. Sim. Não é uma coisa que vem... a gente aprende muito com os exemplos. Então, acho que isso é uma coisa que vem de cima para todos os colaboradores. Até mesmo, é pequeno, mas até no escritório, né? Tem resíduo de alimento, resíduo de papel sujo, plástico. Então, tudo isso é separado e é uma reeducação, porque às vezes a gente tem dúvida. Sim. Que tipo de lixo eu coloco um guardanapo sujo? Ele é orgânico, ele não é mais reciclado, porque ele está sujo. Então, desde o refeitório, isso tudo, a gente tem essa preocupação, porque leva também para casa, né? Cada um leva esse conhecimento para casa e replica isso. A gente espera que assim seja dentro das suas casas. Isso tem que formar uma cultura, e as pessoas, com o tempo, elas adquirem esse hábito e é natural, é normal. Sim, a gente vê que hoje é uma geração que se preocupa mais com isso, que já está mais natural dentro das escolas, essa preocupação. Então, é um consumidor lá na frente que ele vai se identificar com o propósito das empresas. São empresas que se preocupam com isso, ele vai se identificar até como consumidor e como colaborador para querer trabalhar numa empresa que pensa na questão do meio ambiente também, né? Sim. Agora vamos entrar na parte de tecnologia. Falando em produto, a gente também traz isso para o que a gente trabalha em relação aos nossos produtos que a gente vende, né? Nós temos os tecidos biodegradáveis hoje, que é feito com um fio que ele vai se degradar em aterro sanitário em até 3 anos. Nós temos outras tecnologias também, não só sustentáveis, mas a gente tem tecnologias de produto Kelp, que é um anticelulite, que ele vai trabalhar na microcirculação sanguínea, tratando os efeitos da celulite. Temos produtos com acabamento aloe vera, que vai hidratar. Temos dentro hidrófilos, temos no próprio Kelp, ele já vem no fio o antibacteriano. E ele também, para a prática esportiva, ele faz com que a gente tenha uma recuperação muscular mais rápida, né? Então, toda essa preocupação, não só com o meio ambiente, mas com tecnologia de produto que levar a mais, também vem sendo cada vez mais pensado dentro da malharia princesa. Que é conhecido como nanotecnologia, né? Exatamente. Está no DNA do fio. E falando um pouquinho sobre os nossos diferenciais, Nicole, para que a gente... todo mundo nos reconhece muito sobre os nossos diferenciais, né? A gente sempre focou muito em produto, em ter o produto certo para oferecer para o cliente. A gente sempre faz pesquisas fora do Brasil para saber as tendências do que vem à frente, né, do mercado, para trazer para o cliente sabe que o que nós temos em coleção, o que nós lançamos, é algo que vem à frente, que vem realmente, o cliente pode acreditar nas cores, nos produtos, nas texturas, nas estampas. A gente preza muito pelo prazo de entrega do nosso produto. Então, nós estamos hoje em Joinville, Santa Catarina, mas nós conseguimos ter um prazo de entrega muito bom para todo o país.
A gente foca na qualidade, a gente foca no relacionamento com o cliente, porque a gente entende que parcerias são feitas por pessoas, né? Pessoas e produtos. Então, nós precisamos passar, nosso cliente tem que entender que ele consegue chegar até nós, conversar com a gente, ter dúvidas. A gente sabe que produzir tecido nunca vai ser 100% o tempo inteiro, então, quando tem um problema, a gente é o primeiro a receber essa informação e tentar resolver o mais rápido possível o problema do cliente e tentar com que ele tenha segurança do que ele está comprando conosco. Sim. E hoje, né, o nosso mercado ele é formado por clientes. Nós temos 2 negócios, né, Nicole? São a parte de beneficiamento têxtil e a venda de tecidos, que é bem focada em 3 linhas. Nós nascemos muito dentro da moda íntima, né? E a gente vem cada vez mais focando em moda praia e linha esportiva. Então, até investimento de maquinário, acabamentos, fios diferenciados, para a gente continuar na linha íntima, com rendas, tules, inclusive. A gente tem a linha esportiva, com toda, desde camiseta, top, calças e todos os tecidos tecnológicos. E para moda praia também, uma gama bem bacana de produtos. E sobre a nossa distribuição, como que foi a evolução dessa estrutura? Para onde a gente vende, quais são os mercados, como que a gente começou essa distribuição? Tecidos começou mais com São Paulo, a gente começou com atacados em São Paulo, depois a gente foi indo para os polos. Ceará é um mercado grande desde o começo, então hoje nós temos toda a parte do Nordeste, Sul, Sudeste, a gente vem aumentando o nosso share em todas essas áreas e agora com as 3 linhas aumenta mais ainda essa distribuição nossa de produtos para o Brasil todo. E também começamos há algum tempo com exportação para a América Latina. E Nicole, um pouquinho da tua trajetória na Princesa. Olha, falando de criança, quando meus pais iam trabalhar, eu ficava na casa da minha avó, que era do lado da Princesa, onde ela começou. Então eu ficava meio período na escola, meio período na casa da minha avó, e eu ia brincar na sala de retalhos. Eu lembro que eu mergulhava na sala dos retalhos, achava o máximo, eu imitava, como se daí eu mergulhava na sala de retalhos, aí depois eu fazia de conta que era carta. Lembro que a gente tinha uns programas de TV que jogava as cartas para cima e tentava pegar a carta e ler. Eu inventava que aquilo era minhas cartas. Então, eu sempre tive muito perto ali, mas eu fui trabalhar na Princesa quando eu terminei a faculdade. Eu admito que nunca foi meu sonho trabalhar na Princesa. Eu tinha conseguido um estágio quando eu terminei a faculdade para trabalhar na Alemanha. Então, e o estágio demorou a sair. Enquanto isso, meu pai falou: fica aí então. E quando eu estava lá, a pessoa do comercial saiu e meu pai fez a pergunta: tá, tu quer voltar, quer trabalhar aqui, eu posso contratar alguém? Ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu falei: então me espera. E aí eu voltei, a gente fazia tecidos, época malha, de piquê e PV. E eu voltei, fui conhecer o que era fio, o que era malharia. A pessoa onde a gente fazia facção me ensinou o que era, como que se fazia tecido. Os fornecedores de fio me ensinaram o que era título de fio. Então eu fiz desde programação, desenvolvimento do tecido, a gente mudou nossa logomarca, que era um coração assim. E ali eu me apaixonei pelo negócio, pela transformação, e nunca me esqueço, meu pai me falou: se tu não delegar, tu vai ser do teu tamanho. E foi uma primeira coisa muito difícil que eu tive que fazer e que eu não sabia, porque eu fazia tudo, desde o custo, a compra do fio, o produto final, a programação de tingimento, a venda, eu fazia tudo. Então eu ter que delegar ali foi meu primeiro grande desafio. E ali foi indo, fui acertando, fui errando, e a gente foi crescendo na linha de moda íntima e me apaixonei. Eu amo hoje o que a gente faz, eu amo as pessoas que trabalham conosco, o processo todo, me apaixonei. E foi assim, a gente foi uma barreira, foi por grandes desafios, porque eu tive que mostrar para o meu pai que a gente não podia não só fazer beneficiamento, mas também fazer tecidos.
E isso foi uma construção, né? Foi uma construção. A gente depois se mudou para a nova sede que nós estamos hoje, em 2003. E hoje eu estou na Princesa há 28 anos. E é muito legal olhar para trás e ver onde a gente começou e onde a gente está hoje. E hoje a Princesa é conhecida, né, reconhecida como uma das marcas mais reconhecidas para tecidos de moda íntima, né? A segunda, né? A segunda marca. Que a gente tem no EMI, nós somos a segunda marca mais desejada. Mais desejada para moda íntima. Então agora nosso foco é fazer o mesmo em esportivo e praia. E você, Camila, fala um pouco da tua trajetória. Eu comecei na Princesa, eu entrei para fazer um estágio. Eu comecei a fazer o estágio da faculdade. Eu estava no segundo ano de faculdade, precisava concluir o estágio. Entrei para fazer o estágio, no segundo mês eu já fui efetivada. Eu já não foi mais só o estágio para mim. Então, isso há 17 anos atrás. Então, eu passei pelo setor de desenvolvimento. Eu fiquei 12 anos no setor de criação, desenvolvendo produto, cuidando do marketing também, e nessa etapa toda a gente vai conhecendo a empresa como um todo, porque a Princesa sempre foi muito aberta a deixar os colaboradores participar de tudo, conhecer os outros setores, a gente participar das outras áreas, entender como funciona a produção, e ali a gente vai adquirindo conhecimento. Então, o que eu vejo muito na empresa é que o crescimento depende mais do colaborador do que da empresa para alguém crescer, porque a oportunidade está lá. Nessa jornada de 73 anos, quais são os nossos maiores desafios? Foram, né? Foram. Quais foram? E eu acho que tem coisa que ainda continua sendo por muito... Nós passamos por muitos planos econômicos, inflações galopantes, difíceis de se administrar. Mas todo desafio requer uma concentração e um empenho muito grande para você superar. E eu sempre falo que uma dificuldade, um desafio é uma oportunidade. Você tem que transformar isso em oportunidade e, felizmente, até agora nós conseguimos superar todas elas. A gente fala que a gente tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina, não desistir jamais, é uma coisa que a gente trabalha muito lá, e a gente fala que a gente não pode ter preguiça de começar de novo, né? Exatamente. É de novo, e de novo, e de novo. A gente tem que saber que a gente vai ter vários recomeços, muitas vezes todos os dias, todas as semanas. Então, o grande desafio é ter uma equipe unida, uma equipe que esteja olhando para o nosso objetivo, para que esteja unido, porque a gente fala que Malharia Princesa somos nós e todos nós que fazemos parte do nosso time. Então, falo que o nosso grande desafio, além da parte econômica, são as pessoas que fazem parte do nosso time. Então, assim, para que todas elas entendam muito bem o que é Princesa e consigam, juntas, chegarem no objetivo e resolverem os problemas, os desafios, né, as oportunidades que nós temos todos os dias. Um dos maiores capitais que a gente tem hoje é o capital humano, que ele faz toda a diferença. O nosso negócio ainda ele não consegue ser totalmente automatizado, a gente depende muito de pessoas e são elas que fazem a diferença no nosso negócio, né? Sim, com certeza. Porque a gente precisa muito das equipes todas para chegar num objetivo em comum. E é fazer com que todo mundo entenda qual é esse objetivo e queira chegar lá também, que é um dos desafios nossos do dia a dia. Eu falo que é uma história de se apaixonar e de amar o negócio, né? Se a gente fizer com que cada um se apaixone um pouco pela Princesa, ou se sinta um pouco dono da Princesa, a gente ganhou o mundo, porque... E esse é o trabalho que a gente faz, de ter Com certeza. Nós temos um ambiente hoje legal de trabalhar, a gente conversa, nós temos uma proximidade, assim como nós temos proximidade com os clientes, nós temos com as pessoas que trabalham conosco. E isso é uma grande diferença e que a gente leva até o cliente. Então, tem muito cliente que é nosso parceiro de muitos anos que acaba sentindo isso, mas é o nosso trabalho diário, fazer com que todo mundo se apaixone um pouco pelo nosso negócio. Legal. E quais são os sentimentos que ficam desses 73 anos de história?
Olha, cada dia é um sentimento que o dever está sendo cumprido, né, por todos, e eu acho que não dá para dizer que está cumprido definitivamente, porque amanhã tem um novo desafio. Com certeza. Hoje ainda tem como a gente voltar para a empresa. Mas é um desafio que você tem que gostar, né, e acaba gostando, né? Com certeza, com certeza. Principalmente quando a gente consegue superar a dificuldade. Sim, é uma vitória, né? Cada desafio porque sempre são várias surpresas que a gente tem, coisas que são previsíveis, muita coisa é imprevisível, né? Sim. Então a gente tem que estar aberto a escutar e a fazer, realmente passar por tanto tempo de empresa e hoje dizer que nós temos 73 anos de empresa e que estamos caminhando e que estamos crescendo, vamos ampliar agora a empresa. Então isso tudo é um sentimento de conquista, é uma felicidade, mas também é cada vez mais responsabilidade, porque nós temos hoje mais de 200 famílias que trabalham conosco, que dependem da gente, um depende do outro, né, para que a gente continue crescendo e trabalhando e podendo sustentar as suas famílias. Então a gente leva isso como uma responsabilidade social também, né? Então isso é muito, muito gratificante. E onde quanto mais a gente cresce, maior é o frio na barriga, maior é o desafio. E no país que a gente vive, uma empresa fazer 73 anos, tem muita história aí dentro, tem muita coisa que carrega, tem muito desafio, tem muita superação, com certeza, porque não é qualquer empresa que chega hoje com 73 anos. Então, tem que se reinventar. Hoje a gente fabrica íntima, fitness e praia, amanhã a gente talvez tenha que agregar alguma coisa a mais na coleção, a gente nunca sabe. Mas esse sentimento de se reinventar e tá todo mundo junto. Hoje a gente tem um problema e vamos pro próximo, porque a gente tem que encarar ele de frente. Eu acho que esse é muito sentimento de empresa que faz 73 anos. Nenhum desafio é tão grande que a gente não possa superar. Com certeza. E fica um recado, né? A gente hoje está sorrindo, a gente já chorou muitas vezes. Então, assim, mas é assim mesmo, né? Tá com medo, a gente brinca, vai com medo. Tá chorando, vai chorando, mas só não pode parar. A gente só não pode se desesperar e parar. Não pode parar, tem que ir sempre em frente.